como eu falei com vocês, assim, o arquivo binário, a manipulação dele em Python ela é facilitada por conta das bibliotecas, né, e das funções que a gente tem para isso. E a forma de abertura e fechamento do arquivo é a mesma com o acréscimo do B. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A diferença é que é uma sequência de bytes, e o arquivo binário, a representação dele é uma sequência de bytes, então a gente não consegue, com o arquivo texto, abri-lo e visualizar o seu conteúdo, né, como a gente faria exatamente no arquivo texto. Então, ele é armazenado da mesma forma como seria armazenado em memória principal, né, por acesso a bytes, a bits. Então, por isso que visualizar é difícil. Entretanto, armazenar é interessante, né? Porque, como ele é orientado a bytes e não a caracteres, a gente não consegue visualizar seu conteúdo. Existem alguns aplicativos, daqui a pouco eu vou ver até se eu me recordo o nome de um, que a gente consegue abrir o arquivo binário e visualizar a partir da ferramenta, né? E consegue visualizar os seus caracteres. Mas se a gente for fazer isso no nosso código, a gente cria o arquivo binário e resgata o arquivo binário para a memória, aí sim a gente consegue visualizar. Mas abrir o arquivo, como nós faríamos no arquivo texto, e visualizá-lo, a gente não consegue ver seu conteúdo. Mas a forma de abrir, por exemplo, é a mesma do Open, o nome do arquivo e o modo. O que modifica é que a gente precisa indicar que é um arquivo binário, não um arquivo texto. Porque essa indicação não é somente pela extensão. Não é porque eu digo que ele é um arquivo... se eu coloco o módulo B, que é binário, e coloco como extensão TXT, isso não significa que eu estou forçando que ele seja TXT, uma vez que eu abri no modo binário. Então, ele continua sendo arquivo binário. Então, a gente pode combinar o RB, que é a leitura binária, WB, que é a escrita, AB, que é o append, né, de apindar, e o RB+, e o WB+. Mas são exatamente, todos esses modos são exatamente iguais aos modos do texto, com exceção de que a gente acrescenta o B para dizer que é binário, tá? Então, eu não vou repetir, porque a gente já falou sobre os modos, né, RWA, R+, e BW, e o Open, a gente dá o nome do arquivo, e a forma como a gente quer abrir, tá? Como eu falei, tem diversas bibliotecas e alternativas para fazer isso no Python, mas a gente vai mostrar o Pico, e como eu falei para vocês, essas outras bibliotecas, o Pico foi escolhido por ser uma alternativa mais simples, tá? E as outras bibliotecas, a gente está preparando esses vídeos para disponibilizar para vocês. Então, o comando de escrita é o dump, você escreve o objeto que você quer, dentro do arquivo que está referenciado com esse ref arquivo. Então, esse ref arquivo é exatamente o objeto que se referencia ao arquivo, né? E o objeto, que é o que a gente quer gravar, pode ser qualquer um objeto que a gente manipule. Um tipo primitivo, uma variável comum, uma variável composta, uma lista, um dicionário, um objeto, né? Um objeto que eu estou falando agora referente a uma classe também. Isso é legal que você coloca o objeto todo, você pode resgatar o objeto todo numa variável de memória para manipular. E o load é para resgatar os dados, né? É o comando de leitura. E esse ref arquivo é exatamente o objeto que se referencia, né? Faz referência ao arquivo que você quer manipular. Então, aqui tem um exemplo bem simples de uma lista que a gente vai gravar essa lista no arquivo. Então, from Pico, a gente está importando o dump e o load somente para usar esses dois métodos, essas duas funções. Eu tenho uma lista com esses elementos, com 5 elementos. Aqui é só um print para a gente ver a lista, né? Mostrar a lista. Depois a gente está abrindo o arquivo no modo escrita e está fazendo um dump dessa lista no arquivo. E fechei o arquivo. Aí a gente vai fazer agora o processo inverso. Eu estou abrindo esse arquivo 1.dat para leitura. Vou fazer um load, então eu carrego tudo que está no arquivo e fechei o arquivo. Quando eu carreguei, óbvio, isso é uma coisa que a gente precisa entender, é que eu preciso conhecer a estrutura, né, do arquivo. Quer dizer, eu fiz um dump de uma lista, então eu estou resgatando uma lista. Eu fiz um dump de um objeto, de uma coleção de objetos, eu estou resgatando a coleção de objetos, porque a gente precisa manipular isso aqui no código da gente. Então, lista 2, eu carreguei, e aí eu posso fazer um print dessa lista 2 para ver o conteúdo. Resgata a lista completa, né? E aqui outro exemplo, duas listas em sequência. Então, eu tenho a lista 1 e a lista 2, uma lista de string e outra lista de inteiro. Aí aqui a gente vai dar 2 prints para mostrar somente essa lista. E o arquivo 2, abrindo para escrita, porque a gente vai escrever essas listas no arquivo. Fiz um dump da primeira lista, um dump da segunda lista, fechei o arquivo. Depois, a gente vai agora abrir o mesmo arquivo para leitura. E a gente fez um load,
Então, ele faz um load da primeira estrutura, que você fez o dump, né? Eu ia falar, você dumpou, a gente fica criando verbos. Então, que você fez, que você fez a escrita, e está fazendo um load da segunda estrutura que você gravou, que também é uma lista. E aí, fechou o arquivo e imprimiu as duas listas aqui, certo? Aqui agora a gente vai fazer dois objetos em sequência. Eu tenho uma classe estudante, aquela classe estudante que a gente viu na aula anterior, né? Que tem nome, matrícula e ano. A gente já está recebendo os atributos como parâmetros. Criei um estudante, um primeiro estudante, criei um segundo estudante. Então, o primeiro é Marcos, é um objeto da classe estudante 1, é um objeto da classe estudante, e estudante 2 é um objeto também da classe estudante. Aqui a gente está printando só para ver o conteúdo. Então, estudante 1 ponto nome, estudante 1 ponto matrícula, estudante 1 ponto nascimento. Ano de nascimento, a mesma coisa para o estudante 2. E aí, agora a gente vai fazer a escrita desses valores, certo? Então, estou abrindo um arquivo para escrita. Estou fazendo um dump do estudante 1, então aquele objeto com seu conteúdo, né, com seus dados, vai ser gravado no arquivo. Um dump do segundo estudante, fechei. Agora a gente vai fazer o processo de novo contrário. A gente está abrindo o arquivo para leitura, fez um load da primeira estrutura que gravou. A gente gravou um estudante, então eu estou resgatando no estudante 3. E gravei o segundo estudante, que eu estou resgatando no estudante 4. Fechei, e se a gente imprimir agora os mesmos conteúdos do 3 e do 4, serão os mesmos conteúdos do estudante 1 e do estudante 2. Que a gente fez o dump e depois a gente fez o load, ok? Basicamente são exemplos, tá? Que a gente vai ver. Então, a gente viu um exemplo de lista, um exemplo com duas listas, um exemplo com objetos, né? Agora a gente vai fazer um exemplo com matriz. Então, notas aqui é a matriz, a gente vai ter uma matriz de 5 por 3. Então, para cada aluno, eu tenho 3 notas, certo? Então, eu vou ter para cada aluno 3 notas, então é uma matriz de 15 elementos. E aí, a gente está lendo nota, colocando a nota na linha, então eu estou crescendo, né? Eu estou colocando todas as 3 notas para depois fazer o append em notas. Então, notas.append linha. Significa que eu appendei o primeiro estudante. E isso vai se repetir 5 vezes, né? Para o segundo estudante, para o terceiro estudante, e assim até chegar ao quinto. Aí a gente está abrindo o arquivo 4 para escrita, e estou dando um dump de todas as notas, quer dizer, eu estou dando um dump da matriz no arquivo. Fechei o arquivo e aí salvei, né? Estou abrindo o mesmo arquivo para leitura e dou um load. Então, notas 2 vai receber todo o conteúdo que é de notas e que está no arquivo. E aí fechei, arquivo carregado, e a gente está fazendo um novo loop de 5 por 3 só para imprimir as notas. Então, nota I, J, nota 2 I, J, que é exatamente essa matriz que foi colocada no arquivo e que foi recarregada, né, na memória, foi carregada na memória, certo? Então, o manipular arquivo binário tem essa questão da simplicidade dessa manipulação, que a gente já tem todas essas funções de carga, né, de gravação, na verdade, que é o dump, e da carga, que é a leitura. Aqui é uma lista de objetos, né? Ou uma lista, pode ser uma lista de objetos, pode ser uma lista de inteiros, mas é para a gente mostrar como gravar um elemento a elemento. Então, de novo, é a mesma coisa aqui, eu estou criando uma lista com N elementos inteiros, e está appendando na lista, e aí, para gravar elemento a elemento, eu vou fazer um for, e vou pegar esse elemento, lista 1i, e estou dando dump. Então, ele pega o primeiro elemento. Óbvio que se eu posso se eu tenho uma facilidade de fazer um dump da lista toda, essa seria a manipulação talvez mais interessante. Mas a gente está mostrando que pode acontecer a necessidade de fazer assim, né? Então, eu fiz um dump de cada elemento. Lista 1i, lista 1i, que é 0, que é 1, que é 2. Então, ele está fazendo de cada elemento. Fechei o arquivo. E agora a gente vai fazer o resgate. De novo, numa repetição, tá? Do N aqui, abri o arquivo para leitura, tem um for que vai até N, e vou agora o load de cada um dos elementos, e vou dar um append desse elemento que eu carreguei, dessa nova lista, que a gente chamou de lista 2. Então, elemento é igual a load arquivo 2, e aí vou, certo? Pegando cada elemento e jogando na lista. Fechei o arquivo 2, e aí vou imprimir a lista. De novo, com for, para eu imprimir elemento a elemento. Aqui é uma lista, que
que a gente vai usar, quer dizer, é uma solução, não a lista, é uma solução que a gente vai usar a lista e a gente vai usar o try except para identificar o final de arquivo, tá? Que é o F erro, é end of file erro. Então, como é que a gente está fazendo, tá? A gente não conhece o tamanho, tá? O tamanho é desconhecido, e aí a gente vai usar exatamente essa exceção para ver se a gente chegou ao final do arquivo. Então, aqui a gente está fazendo, porque nos exemplos anteriores, deixa eu voltar aqui, a gente tinha um N aqui, tá? Né? O N era exatamente a quantidade de elementos. Então, a gente sabia qual era a quantidade que a gente ia, né, que a gente ia fazer o dump, e a gente sabia a quantidade de que a gente tinha que ler. Então, a gente não lia mais, porque a gente tinha um N como limite. Agora, a gente está simulando uma situação onde a gente não tem o tamanho. Então, o que a gente faz aqui? Abre o arquivo para leitura, e aí dá um try tentando ler. Então, eu li o elemento, tá? E dou um append na lista desse elemento. E a gente vai fazendo, como é um while true, então ele vai fazendo isso até conseguir, ou até finalizar, né? Até encontrar o break. Quando é que a gente encontra o break aqui? Quando dá um erro de EOF. Então, significa que, ó, encontrei o final de arquivo. Se eu encontrei o final de arquivo, é porque eu não consigo mais ler. Então, interrompa o loop. Enquanto a gente consegue ler, ele vai apendando. Fechou o arquivo. E a gente vai fazer a mesma coisa. Na verdade, a mesma coisa não. Já vou... Como eu já tenho a lista completa, né? Eu já tenho a lista apendada, eu já consegui ler meu arquivo todo, eu vou printar os elementos da lista. Então, for elemento em lista, que é o for each, né? Ele está imprimindo cada elemento, certo? Agora, uma lista de objetos, que ali foi uma lista de valores primitivos, vamos dizer assim. Então, estudantes é uma lista, mas a gente tem também aqui a quantidade de estudantes. Então, da mesma forma, como o exemplo prévio, não o último, mas o penúltimo, a gente tem o N. Então, eu tenho o limite de... Eu sei quantos eu vou fazer o dump, eu vou escrever, e eu sei também quantos eu vou ler. Então, nome, aqui são as variáveis que a gente está lendo, matrícula e ano. A gente está criando o objeto estudante, já mandando os valores específicos. E aí eu estou dando o append, criando uma lista de objetos, certo? Abro o arquivo para leitura e coloquei essa lista inteira no arquivo. Então, eu dei o dump da estrutura toda e fechei o arquivo. Depois, a gente está abrindo esse arquivo para leitura e estou carregando a lista toda, tá? Para o estudantes 2, e eu posso imprimir essa lista agora, da mesma forma que é for estudante e estudante imprime. Como eu estou fazendo um for each, cada estudante que eu tenho dentro da lista é um objeto, né? Então, por isso que é estudante.nome, estudante.matrícula e assim por diante. Agora a gente vai fazer um de cada vez, como a gente tinha feito um dos exemplos também. Porque agora a gente gravou a lista toda, a gente vai gravar de 1 a 1, tá? A ideia de gravar de 1 a 1 é que se a entrada for muito lenta, a gente pode desejar fazer de 1 a 1, né? Então, aqui é igual ao anterior, eu estou fazendo o append na lista, e agora a gente vai salvar um por vez. Eu abri aqui no modo A, né, de append, então eu estou dando um dump desse estudante, tá? De um estudante só no arquivo. Aí eu fechei o arquivo. Aí eu estou imprimindo o arquivo, ou o elemento que eu li, tá? Esse for daqui tem uma particularidade, né? A gente colocou o arquivo close dentro do for. E por isso que a gente abriu com o A. Porque como eu fechei, no próximo loop, ele lê de novo, abriu para apendar, para não perder o dado anterior. Tá? E aí deu dump. É uma alternativa. Ou abre com W e apenda um de cada vez e deixa para dar o close depois do for, quer dizer, fora do for. Que é uma alternativa para não usar o A e usar o W. Tá? Mas aqui é uma alternativa de usando exatamente o append. A gente agora vai ler, a gente escreveu, né? Então, a gente vai fazer agora a leitura. Então, abri o arquivo 8 anterior para leitura, tem uma estrutura chamada de estudantes 2, que é uma lista. De novo, vamos fazer daquela forma que a gente não conhece, né, a quantidade de elementos que eu tenho. Então, while true, a gente lê o arquivo, leu um estudante, que é esse estudante, e apendou na lista. Se encontrar erro, acaba a repetição, porque já encontrou o final de arquivo, e fechou o arquivo,
e a gente pode agora verificar essa lista de estudantes se ela está ok, né? Se a gente está com todos os estudantes que estariam no arquivo, está em memória. Então, a gente consegue imprimir estudante nome, estudante matrícula e ano nascimento.